Gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Mar e hoje nós vamos debater um assunto de suma importância para o mercado musical independente. E, primeiramente, eu queria agradecer o convite dos organizadores do Música e Mercado e agradecer os meus parceiros de profissão que aceitaram o convite hoje para participar desse painel. Nosso painel é sobre o cenário underground brasileiro e como conseguir um destaque nesse meio. Nós temos aqui a Renata Petrelli, que é guitarrista e fundadora da banda The Damnation, Caio Augustus, que é o vocalista da banda Desalmado e idealizador do canal no YouTube e Cena, e o Phil Lima, tour booking, fundador do site Over Metal. Primeiramente, eu queria debater uma coisa muito importante que muitas bandas têm dúvida hoje em dia, que o cenário está cada vez mais concorrido, cada dia eu recebo mais e mais pautas de bandas independentes querendo um lugar no site, né, uma visibilidade. Para conseguir um maior destaque na mídia hoje em dia, eu queria saber de vocês quais os fatores que as bandas devem levar em conta para conseguir um bom destaque numa rádio, num site ou numa revista. Bom, eu acho que no primeiro momento a banda ela já tem que ir com a ideia de ser profissional, né? E ser profissional não é só tocar bem, então você tem que pensar muito na questão da divulgação, né? Já se mostrar com um aspecto mais profissional mesmo, né? Então, é todo o conjunto da obra, desde a elaboração da música até como você se porta para o público que você quer atingir, o tipo de trabalho que você entrega com qualidade, né? Porque é algo que você está no underground que você tem que entregar de qualquer jeito, sabe? Eu acho que é isso. Caio? Bom, concordo. Acho que toda banda que, digamos, quer se fazer parte do espaço, ela vai ter que ter uma preocupação prévia, né, de preparar o seu conteúdo, fazer o seu press kit, pensar em como vai estabelecer essas relações também, porque não se trata só de apresentar um bom material, e eu posso dizer isso porque talvez tenha um acúmulo de muitos anos na estrada e tive que aprender na dor. Eu sempre costumo dizer que eu aprendi tudo que eu faço hoje, na verdade, foi acúmulo de muita dor do passado. Então, assim, a banda ela tem que estar preparada para ter um press kit bem feito, muito bem feito, vai ter que saber trabalhar em redes sociais e coisas do tipo, mas eu acho que tudo isso só ganha uma grande visibilidade de fato e começa a furar determinadas bolhas a partir do momento da política que ela estabelece. E mesmo assim, isso não significa que essa política ela vai ser, digamos, vai obter algum sucesso, porque a gente está falando de um meio muito nichado, né? Tem muita banda, é muito nichado, nem todo mundo, a gente pode cair naquele erro de achar o som da nossa banda incrível, olha, eu estou fazendo algo, sei lá, inspirador, diferente de tudo, e não é diferente de tudo, porque muita coisa já foi feita. Então, a banda ela tem que saber se relacionar politicamente, e quando eu falo desse relacionamento, eu estou falando de uma palavra que eu odeio, networking, fazer um bom networking, coisas do tipo, ter um material apresentável, tem que ter muita força de vontade, pelo menos 2 na banda, que estejam dispostos a enfrentar tudo isso, que é um desgaste, coisas do tipo, enfim. A banda tem um beabá, assim, normalmente algumas bandas entram em contato comigo perguntando várias coisas, isso há muito tempo, e eu dou um passo a passo, assim, olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Não é todo mundo que abraça, então é um trabalho, digamos, de casa a se levar em conta e é um trabalho um pouco árduo, eu diria. O Phil? Sim, uma banda, assim, entendo, obrigado pelo convite, né, poder participar aqui com vocês, uma banda que ela queira ter uma inserção, né, um bom acesso no meio, ter uma relevância, é importante a banda, a Renata falou muito bem a respeito da banda ter uma profissionalização, preparar, né, todo o material com uma qualidade, já pensar nisso desde o início. E, assim, a banda precisa saber o que ela quer, estabelecer uma filosofia de trabalho. Eu sempre converso com alguns músicos, assim, quem está envolvido com música, a gente tem muito aquela coisa de criatividade,
sonhar, de querer, né, ter um espaço, né, no cenário, ter reconhecimento, fazer um grande show, tocar num grande festival, e tudo isso gera muita emoção, né, muito sentimento. Só que uma banda é uma empresa, e essa empresa, para você inserir ela e ela ter crescimento, você precisa de analisar aonde você está inserido, né? Na gestão, eu diria assim, você analisa o mercado para você saber o que você tem de desafio, de oportunidade, entender o que você tem de ponto forte, de ponto fraco, para você desenvolver um planejamento para você fazer a tua banda ter um crescimento nesse cenário. E aí a banda define qual a filosofia de trabalho dela, e aí vem tudo isso, né? Como que ela vai formatar esse material que ela vai entregar para a imprensa, a relação dela no ambiente que ela está inserido, né? Tem muita banda que ela reclama, às vezes, de não ter espaço, mas ela não se relaciona com as pessoas, ela não se comunica, então ela não consegue ter esse espaço. E às vezes ela nem consegue entender como que outras bandas estão tendo espaço e ela não. Muitos acham que é só, a banda comprou espaço, investiu, é dinheiro. E não, às vezes é uma relação, você está no lugar certo, as pessoas estão te vendo, estão lembrando de você, você tem uma boa comunicação, você consegue falar da tua realidade, da tua história. Então, assim, para uma banda ela conseguir ir conquistando, né, aos poucos, é um trabalho a médio e longo prazo, né, mas ela precisa de ter esse profissionalismo, essa organização, esse networking, né, desenvolver isso e estabelecer uma filosofia de trabalho, porque no meio do caminho de uma banda aparecem muitas pessoas fazendo uma proposta irrecusável, né? Que parece que por um milagre vai fazer a banda explodir, estourar. E todos os exemplos que a gente tem no Brasil, principalmente de heavy metal, né, de bandas que são bem-sucedidas e tiveram repercussão mundial, projeção mundial, a gente analisa a história deles e vê. É um processo de médio e longo prazo. Eles foram construindo e conquistando esse espaço. E sobre os fatores onde as bandas mais pecam, eu como assessora de imprensa, eu vejo muita banda, eu recebo material também para postar nos sites, as bandas às vezes querem deixar de investir aquela coisa de economizar dinheiro, mas eu acho que se você, como o Phil disse, é uma empresa a banda, então se você quer crescer, você tem que ir caminhando e você tem que investir em certas coisas. Acho que a divulgação é uma parte importante para esse investimento e eu vejo muita banda que me manda material que ela mesma fez. A banda pode até saber escrever, fazer um press release bom, fazer boas fotos, mas eu acho que a partir do momento que a banda ela tem que parar para ficar fazendo press release, ficar cuidando de outras coisas, a não ser cuidar da banda, eu acho que ela se perde um pouco no caminho e às vezes não consegue alcançar tantas mídias como elas desejam, porque o tempo que ela podia estar compondo e deixando uma assessora cuidando da parte, alguém da social media cuidando, então acho que eles pecam nessa parte. Outra coisa também que eu vejo muito é na hora da foto, que muita gente, eu não sei vocês, mas acho que os fãs, quando eles olham a foto, eu acho que a primeira coisa que chama atenção para eles ouvirem a banda, tanto foto da banda quanto a capa de um álbum, né? Que o pessoal compra o livro pela capa, geralmente. E eu queria saber aonde mais vocês acham que hoje em dia as bandas do underground que estão começando, aonde que eles pecam na hora de divulgar e tentar engajar o trabalho deles? Bom, eu acho que tem muita questão de cronograma. Às vezes não adianta muito você até iniciar um bom trabalho, né? Pensando nessa questão visual e tal, né? Você faz uma boa foto, faz às vezes um bom vídeo, qualquer coisa parecida. Só que de repente a banda some, né? Então, porque às vezes porque está preparando alguma coisa e tal, só que assim não se mostra ativo, né? Então, assim, a gente sabe que a internet é um meio super rápido, né? Volátil, que gira muito rápido, assim. E tem a minha banda, tem a banda de milhares de pessoas aí que quer seu lugar ao sol. E você tem que mostrar uma consistência. Uma consistência, além dessa parte visual, também tem que ter na parte do cronograma. É até um pensamento meio que estratégico. Você não pode pegar e pensar na banda como, legal, vou tirar meia dúzia de fotos, aí eu vou fazer um vídeo, tá, e aí o que você quer para médio, como o Phil disse, para médio e longo prazo? Eu penso em fazer um EP, aí depois eu penso em fazer
um CD daqui 1 ano, 2 anos, e aí? E nesse meio tempo, o que eu vou pegar mostrar para o meu público? Você tem que conseguir fidelizar seu público, e não é só faz algo aqui e aí depois acolá. Você sempre tem que estar se mostrando, né? Então, quando as pessoas elas perdem o cronograma do que elas querem, elas ficam muito... Outras bandas acabam tomando o lugar que você poderia estar mostrando o seu trabalho, sabe? Então, acho que pecam muito nessa questão do cronograma, né? De sempre estar se mostrando presente nas mídias, enfim, sabe? Dentro disso que eu queria ponderar e que eu acho que é interessante ser levado em conta, apesar de eu achar interessante até a ideia do que o Phil colocou de que a banda ela tem que ter um pensamento dentro de uma perspectiva de uma empresa, de ter um objetivo, nós, enquanto seres humanos, a gente acaba esperando um reconhecimento disso tudo. E para o underground como um todo, a gente sabe que é muito difícil ter esse reconhecimento de uma banda que está começando, ou mesmo fazer esse planejamento com essa perspectiva de ter um objetivo. Então, o que eu penso, de certa forma, por exemplo, a Jéssica colocou que as bandas normalmente não procuram alguém que seja mais especializado e coisa do tipo. Só que eu acho que, por exemplo, a gente faz parte de uma geração, aí, principalmente, eu não sei a idade de vocês, mas eu já tenho quase 40 anos, e a gente é parte de uma geração em que há uma descendência do estilo que a gente faz parte. É um nicho que diminuiu, apesar de ter muita banda vindo atrás, vindo para compor um cenário. E então o que é complicado de forma geral é que não só as bandas não sabem como fazer isso, como se apresentar de fato, como também quem está por trás, e eu sou uma das pessoas que sempre advoguei a favor do do it yourself, mas eu nunca romantizo o do it yourself porque eu sei que ele tem um limite. Ele tem um limite porque ele não abrange muita coisa e romantiza um trabalho, eu sou fruto disso, do tipo, romantiza um esforço de trabalho enorme. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a banda quer apresentar, quer ter alguém, quer contratar alguém para saber direcionar ela. O problema é que eu acho que tem dois campos, um querendo mostrar serviço e outro querendo atrás de algo. O problema é que quem quer ir atrás desse algo, que, por exemplo, a Jéssica, que é assessora de imprensa, poderia fornecer, essa pessoa não vê, primeiro não tem dinheiro para colocar na banda, porque é impossível uma banda underground viver da própria banda, a não ser viver com shows não existe. A não ser que ela venda merchandising, a não ser que ela faça muita coisa. E assim, não é a banda viver, o cara viver do ofício, é a banda se autossustentar para ele continuar fazendo trabalhos paralelos. Então, acho que a gente tem algumas problemáticas, que é como entender a dor das bandas e as bandas entender que as dores dela vão ser dores que serão contínuas. Apesar dela fazer uma série de buscas e obedecer cronograma, obedecer planejamento, ter um ponto a ser atingido, provavelmente ela vai ter, digamos assim, uma sucessão de frustrações. Então, eu acho que a grande tarefa para a banda e para nós que formamos esse underground é entender a dor do outro e saber, principalmente para as bandas, como trabalhar aquém de uma expectativa que a música gera. A gente está aqui nesse meio por paixão, e a música gera essa necessidade do reconhecimento. Então a gente tem algumas problemáticas que eu acho que é importante, tipo assim, tá bem claro para todo mundo. Completando assim, do que eles falaram, eu vejo que tem muita banda que, quando ela comete erros, não comete nem assim por uma ideia errada, muito pela falta de conhecimento ou inocência, né? A banda entra no cenário, muita banda surge de uma reunião de amigos, hoje em dia já nem tanto, né? Mas antigamente tinha muita banda que surgia na escola, né? O Viper foi assim, amigos de escola contaram o Viper. Do Angra para cá que começou muito aquela coisa de Dream Team, né? Escolhido meio que a dedo e montou uma banda ali, vamos para cima já nascer com uma estrutura, já nascer com uma visão, uma filosofia, enfim, toda uma estrutura
por trás, ao redor, junto, para fazer a banda ter um crescimento gradativo relevante e talvez meio que já nascer grande, né? Então tem muita banda que acaba não tendo a maioria das bandas não tem essa condição. O início é inevitável. No início, às vezes nem se tem recurso para poder investir numa assessoria, numa agência que vai cuidar dos shows e turnês. O ideal é que a banda já consiga nascer, considerando a realidade que a gente está hoje, né? Anos 80 era uma realidade, anos 90 também outra. A gente está aí já, 2020, a gente está dentro de um contexto onde é inevitável uma banda que tem objetivos, né? Tem ambições de se consolidar no cenário, é inevitável que ela já comece tendo poder de investimento para estruturar a banda. Tem muita banda que me procura, o que eu faço agora? Já vou para a Europa fazer uma turnê? Eu falo, cara, como é que está a tua estrutura de banda no Brasil? Você tem um local ideal para ensaio, a tua banda tem os equipamentos, se você precisar fazer um show hoje, você tem a melhor condição para você fazer esse show. Por que eu falo de show e nessa relação com divulgação? Tem muita banda que cresce muito nas redes sociais, mas não faz show. Tem banda que faz muito show, mas ela não tem um bom trabalho nas redes sociais, não está na imprensa, ou seja, é meio desequilibrado. Então, acho que isso é um pecado que é muito cometido por muita banda. Ela não consegue equilibrar essa divulgação dela, que assim, show é uma divulgação, show é show, mas ele também funciona como projeção, né, da banda, do trabalho dela, de um lançamento de um álbum. É a melhor forma de você divulgar a banda através do show, porque através do show você pega aquele single, o EP, ou um álbum full que a banda lançou e você consegue levar aquilo ao público. E, além disso, você ainda faz um crescimento também do nome, né, da marca. Você vai fixando aquilo, porque você vai para um show, você tem um material a ser vendido, né, material impresso, camisa, um backdrop que a banda tem. Então, assim, você tem... se a banda consegue fazer isso, né, ter uma assessoria, ela consegue lançar um bom trabalho, ela tem um bom trabalho nas redes sociais também, porque não é só mandar para a imprensa, e ela consegue ter shows e turnês, ela consegue equilibrar essa divulgação. Então, tem banda que às vezes acaba pecando muito nisso. As redes sociais dela tem lá, não sei, no Instagram, 100 mil seguidores. Mas a banda só tocou na cidade dela, né? Ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou lá em Manaus. Então, ela não tem uma projeção nem estadual, ela não consegue fazer. E eu penso muito nessa questão de divulgação, não só no que vai para a imprensa, né? Matéria, entrevista, uma nota. Um erro, assim, nesse contexto que eu vejo, às vezes, de banda cometer, banda quer socar a informação para a imprensa. Estamos ensaiando para um tributo, para não sei o quê. Quem tem site, né, sempre fala que esse é o tipo de notícia, eles recebem muitas notícias, é o tipo de notícia que o cara olha o título e já descarta, não vai postar. Então, a banda tem que ter esse cronograma, né, dela entender o que ela vai lançar, quando vai lançar, para ela ter uma continuidade de ações que uma coisa vai complementando a outra e todas elas são relevantes para que a assessoria dele, quem representa ele, chegue diante da imprensa e entenda, poxa, eu tenho uma matéria interessante para você publicar no site. E até mesmo porque, assim, são muitas bandas, os sites que a gente tem, eles recebem de todo mundo, então o cara não tem como ficar o dia inteiro ali postando todas as notas que recebe. Então tem muito essa relação do assessor de imprensa, dele ter uma boa abertura com vários sites, ele conseguir que isso seja divulgado ali. Então, assim, é importante esse cronograma, a banda estabelecer tudo o que ela precisa fazer, mas assim, estabelecer coisas relevantes, né? Que é a gravação de um trabalho, aí entra a questão do show, se a banda tem uma agenda de shows, isso é uma informação importante, que é uma agenda de show, é uma abertura de show internacional, é um festival grande que ele vai participar, um Abril Pro Rock, um Araraquara Rock, ou um evento, né, da cidade, enfim, um Rock in Rio. Então, assim, eu acho que o pecado maior é que antes, tem banda, um exemplo, só para concluir, tem banda que já me procurou, eu faço assessoria para algumas bandas, não faço para muitas. Mas uma vez uma banda me procurou o seguinte, cara, a gente acabou de lançar o CD, já lançamos um clipe, a gente está precisando de uma assessoria. Eu falei, cara, você tinha que ter me procurado antes, para a gente montar um planejamento sobre isso, né, de como que a gente ia trabalhar isso, as entrevistas para serem feitas meio que simultâneo ao lançamento, isso sair no site aqui, outro ali. Agora que você já fez tudo, já lançou tudo, você vem me procurar, eu posso até fazer alguma coisa, mas assim, vou trabalhar em cima de coisa velha. Então, assim, esse é um pecado que às vezes acaba acontecendo, que não eu não falo que é burrice de banda, né? É um pouco de falta de noção da realidade de como que funciona, é parar e analisar, peraí, eu não sei como que é, mas deixa eu analisar o Sepultura. Como é que o Sepultura faz? Como é que o Crisium faz? Como é que o Metallica faz? Então, assim, às vezes quando eu não sei uma coisa ou não estudei sobre aquilo, eu pego e faço isso para evitar esses erros e pecados.
que no underground é inevitável. A gente sempre peca em alguma coisa, porque tem muito essa coisa de faça você mesmo. A gente tem que começar. Se a gente for esperar ter uma grande estrutura, a gente meio que nunca começa. E aproveitando o gancho do Phil, que você estava falando sobre assessoria, sobre agenda de shows, o que vocês, como banda, o Phil como tour booking, vocês podem aconselhar o pessoal que está começando com banda para evitar erros quando eles precisam procurar uma assessoria, precisam procurar um tour booking? Alguma dica do que é importante eles repararem, levarem em consideração diante de tantas empresas? Porque assim como eu, tem várias assessorias de imprensa, algumas mais antigas e consolidadas no mercado, umas que estão começando agora. Então, assim como bandas, tem bastante assessoria de imprensa, tem vários estilos de trabalho, e eu queria saber de vocês o que vocês acham que deve ser levado em consideração na hora de você fechar um contrato com assessoria, com tour booking ou com qualquer profissional que vai ajudar vocês na banda. Bom, na hora de eu procurar, né, a questão de assessoria, eu sou muito criteriosa em relação a 3 coisas. Uma é a personalização que o assessor de imprensa tem com a minha banda, com o meu projeto, né? A outra é o networking que essa pessoa tem, porque às vezes não adianta só o assessor ele pegar só assim, convenhamos, né? Não adianta só pegar e mandar para, sei lá, fanpages que tem 200 seguidores. Não estou depreciando isso, né? Estou querendo dizer que, por exemplo, você quer divulgar sua banda, você quer divulgar para você quer ter o maior alcance possível. É como se fosse um post patrocinado, só que é um assessor de imprensa que vai fazer isso para você. Então, você precisa contratar uma pessoa que tenha um trabalho personalizado para a sua banda. Essa pessoa, ela precisa ter um bom networking em relação a nível Brasil, América Latina, mundial, né? É interessante também que essa pessoa, o tipo de texto que ela faça, seja um texto, digamos assim, eloquente, né? Então, assim, na hora que escreve, passe emoção para quem está lendo, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa vê uma foto e aí ela pega e fica interessada naquela foto. Ela precisa, quando o texto é o complemento daquela foto. Então, o texto tem que mostrar algum tipo de emoção para quem está recebendo a informação daquela banda pela primeira vez, e aí sim instigar a pessoa a correr atrás, escutar, ver o vídeo, qualquer coisa do tipo. Então, eu presto muita atenção nessas 2 coisas, e querendo ou não, é bom saber também se esse assessor ele é bom, ele é bem quisto no ambiente que permeia, sabe? Porque, assim como bandas que têm muitos problemas de relação e tal, é interessante você também saber se o assessor ou tour booking tenha um bom relacionamento nesse meio, sabe? Acho que é isso. Além do que ela colocou, que eu já me sinto contemplado, concordo 100%, precisa ter portfólio, precisa ter uma série de coisas. Uma das outras questões que eu acho que é extremamente relevante é saber, junto às bandas que trabalharam com determinado assessor, o que essas bandas tiveram com experiência e qual é a avaliação deles. Eu acho que isso é fundamental. É uma coisa que eu sempre recomendo. Não só para qualquer serviço que a banda queira buscar fora da organização dela, se ela quer buscar alguém, ela tem que fazer primeiro uma pesquisa com as outras bandas. Tem que validar, porque tem muita assessoria, muitos serviços de amparo para a banda, que às vezes oferece 1000 coisas e o dia a dia mostra completamente outra. E é uma coisa que vai estar intimamente ligada. Óbvio, tem o lado da banda, de repente a banda contrata um assessor esperando que um assessor faça milagres. Convenhamos, o assessor não vai fazer milagre.
O assessor ele é uma interface importante. Muito importante essa interface. Mas ele não dá conta se a banda não se agilizar. Porém, o que eu sempre recomendo é fazer esse contato de avaliação de perímetro entre as bandas mesmo. Acho que isso é fundamental para entender, ver o portfólio dela, ela faz uma boa atuação aqui, faz uma boa atuação ali, tem esse tipo de ação. Bom, dá para trabalhar, o pessoal ali avalia essa pessoa bem. Acho que isso é fundamental, porque senão a banda vai acabar entregando, a banda deposita uma esperança em alguém que talvez ou não tem a mesma capacidade, ou acho que são muitos fatores, mas o fundamental para mim é fazer uma boa pesquisa aí, bater um bom papo e levantar mais perguntas do que expectativas. Acho que isso é o fundamental. Sim. Em relação a que eles falaram, assim, é interessante uma banda, tem muita banda que às vezes me procura, né, em relação mais por causa do booking, e eu converso com a banda para saber qual a realidade dela, o que a banda já fez. Porque, assim, tem banda que quer a Europa. Eu, por exemplo, eu não trabalho com turnê na Europa, então o cara pode estar com 100 milhões que eu, a princípio, eu não aceitaria fazer alguma coisa para eles na Europa, porque você tem que ter conhecer a rota, você tem que ter um mapeamento, um reconhecimento de território e uma relação de profissionais que são parceiros seus para você produzir ali. Dá para ir para lá para fazer alguma coisa, mas assim, você tem que ir com alguma banda que já tem algum mercado ali para você fazer um reconhecimento. Então, tem banda que ele bate o olho muito em cima da idealização final da coisa. Turnê na Europa, turnê na América do Sul, turnê nacional. E tem banda que já me procurou fazer, eu quero fazer uma turnê nacional. Aí no final a gente fecha uma mini tour. Ele vai fazer 4 shows no estado dele. Por quê? É uma banda que não tem condições de fazer 30 dias na estrada, até porque a banda mal fez show na cidade. Então a gente mostra para ele. Primeiro ele tem que fazer, assim, eu gosto muito de futebol, a gente fala, antes do time disputar um grande campeonato, ele faz uma pré-temporada e faz alguns jogos treinos, que é para testar ali, né, cara, o time, né, as posições, saber a resistência, enfim. E turnê não é uma brincadeira, né? Turnê não é sexo, drogas e rock and roll glamour. Você, principalmente uma banda underground, você vai para uma turnê e você é a mesma coisa que você trabalhar numa empresa que você acorda às 7 da manhã, você tem hora para entrar, para comer, para sair. Se você quiser fazer uma turnê bem organizada, você tem toda uma rotina que é cansativa, né? Então, tem banda que não suporta isso. Se ficar 15 dias na estrada, volta e ninguém se fala mais, não aguenta mais, acaba a banda. Então, a banda tem que entender, assim, na hora de analisar. Os dois falavam assim, muito, muito cirúrgicos, né? Fazer essa conferência de entender o seguinte: com quem essa pessoa trabalhou? Trabalhou com quem, né? No futebol a gente fala assim, jogou aonde? Trabalhou com quem, cara? Para quem esse cara gerenciou uma turnê, para quem fez assessoria, o que ele conseguiu de efetividade, né, de matéria, inserção aqui e ali, para avaliar, porque assim, uma turnê, por exemplo, um investimento, se a banda tiver que fazer um investimento para que alguém gerencie uma turnê para ele, é um investimento alto. É um investimento que vai comprometer um ano aí, talvez, de orçamento da banda. Então, a banda tem que analisar muito bem e analisar números, dados. Né? Alguém, quando me pergunta alguma coisa, eu falo a minha área de atuação. E uma área de atuação não é que assim, eu acho que eu posso ir lá. Não. É uma área de atuação que eu já circulei. Eu tenho provas, eu tenho shows, eu tenho parcerias ali, mapeado, reconhecimento de território. Já passei por ali, já fui, já sei quem é furada, quem não é. Então, eu mostro isso para a banda entender, né, o tamanho do desafio, o que é, o que isso representa financeiramente. E eu sempre falo que é o seguinte, nunca fechar nada na empolgação, na emoção, é analisar números, analisar dados, entender o que a banda tem de orçamento, entender o que aquela empresa oferece de resultado efetivo, números, botar na mesa números, fazer conta e conversar com os integrantes da banda. Porque essa coisa muito assim no impulso, a banda às vezes assume um compromisso. Eu já fiz lá atrás compromisso assim, já rasguei R$3 mil de investimento em marketing de uma coisa que não me rendeu retorno nenhum. R$3 mil rasgados. Mas depois eu analisei e falei assim, poxa, mas eu não fiz uma análise apurada. Se eu tivesse feito uma análise, né, deixando a emoção de lado, a empolgação, eu não tinha feito esse investimento errado. Eu tinha feito esse investimento ou numa assessoria, ou até na minha própria rede social, porque R$3 mil hoje investido numa rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a banda tem um resultado, algum resultado a banda tem melhor do que ela investir em algumas outras coisas.
Então, eu sempre vou defender o seguinte, às vezes eu posso perder um cliente, eu posso perder um contrato, mas eu boto o cara para ele analisar números e ele tomar uma decisão pautada em números, porque assim, depois que ele assina o contrato, ele faz o investimento, essa grana não tem volta. De uma maneira mais consciente, né, eu acho, né? Tipo, esse lance que você falou de não, digamos assim, não enfiar o pé pelas mãos, né? Acho que a banda, além de analisar os números, também tem que analisar o próprio momento que está, né? Tem que fazer essa rádio peão, né, que o Caio falou, de saber se a pessoa ela é benquista, tanto pelas pessoas com quem esse assessor, enfim, trabalhou, quanto no meio que tem profissionais em comum. Então, assim, é uma análise bem estratégica do Inter em todo, sabe? Um Eu acho exemplo que eu isso. posso citar por exemplo, tem de uns 2 anos para cá, eu passei a ter um hábito simples, que às vezes alguém me procurava, pô, eu quero fazer show com a banda tal. Aí eu dava uma olhada para ver quem que o cara fez show. Aí eu falava, ô Prica, a Nervosa já tocou na cidade tal, um produtor tal. E aí, cara, como é que foi e tal? Ah, alguém queria levar uma banda que eu represente para fazer um show ali. Ou às vezes eu estava desenvolvendo uma turnê e precisava passar naquela cidade. E a Nervosa, como já rodou a América Latina inteira, Estados Unidos, Europa, Brasil praticamente todo, o Crisio também, enfim, eu volta e meia eu trocava uma ideia principalmente com a Prica. Prica, aí, o que você tem a me dizer? Ela me dá um relatório ali completo. Então tem situação que assim, eu converso com o cara, faço alguns questionamentos, porque eu tenho um questionamento mesmo para saber qual é o local, qual é a casa de show, qual é a cidade, mando uma proposta. E normalmente, da forma que a gente manda uma proposta, aquele produtor que, na verdade, é mais um agitador cultural ali, não tem grana para comprar data, ele acaba pulando fora. Mas eu sempre faço essa coisa aí da rádio peão, né? A Prica é um exemplo que eu sempre exploro ela. Eu falo, Prica, quando você puder ir, vem para mim, eu estou com uma situação aqui, que relatório que você pode me dar? Porque vocês já passaram por lá. E sempre é um relatório muito assim, né, preciso, dá uma informação, ó, pode ir tranquilo, ó, isso aí você pode até ir, mas ó, toma cuidado com isso, garante isso antecipado e tal. Então, eu acho que é importante uma banda fazer isso a nível de tudo, né? Quando vai contratar uma empresa para fazer um agenciamento, né, de turnês, agenda de shows, assessoria, alguém que vai fazer uma arte, enfim, qualquer coisa que a banda tenha que fazer um grande investimento, a banda precisa entender que é o seguinte, não é só o dinheiro também que não volta. O tempo que ela vai colocar o sonho dela, a banda dela na mão de uma assessoria ou de uma agência, ele não tem volta. Esse tempo também depois você vai ter que reestruturar a banda para recuperar não só a grana acaba não se recuperando, mas o tempo perdido. Isso é uma dica, então, né, para o pessoal que está começando no underground, meio que seguir o exemplo e questionar, talvez, bandas, não, às vezes nem questionar, porque não é todo mundo que tem acesso a bandas como Nervosa e o Crisio, mas pelo menos acompanhar, como você disse, a história, pegar essas bandas que conseguiram sair do underground, se um dia o pessoal quiser sair, porque eu acho que a ideia, quando você começa uma banda, é uma profissão, é uma empresa, é você não ficar para sempre no underground, é você ir crescendo até consolidar algo bom. Então, eu acho que o pessoal tem que sempre estar acompanhando, pesquisando, aproveitar que a internet está aí para isso. Vamos continuar, então, para a próxima pergunta. E a questão do rock nacional, ele já teve a época de fama com as bandas consagradas, né, que a gente conhece, como Paralamas, Camisa de Vênus, Legião Urbana, e são bandas que tocavam nas rádios, não só nas rádios especializadas de rock e metal, mas todas as rádios, eles apareciam em programas de TV, e depois veio uma época onde foi a vez das bandas como Pitty, CPM 22, que também tocavam em todas as rádios. O público estava querendo ouvir e consumia essas bandas de rock. E hoje, infelizmente, não está mais em evidência, que foi um ciclo, né? Começo, meio e fim. E hoje o rock, o metal, encontra-se no underground. E isso se deve ao novo modelo de consumir música com as plataformas digitais na internet, ou vocês acham que são outros fatores que fizeram com que o rock saísse de cena e agora vive no underground com um nicho bem específico?
Eu acho que é mais uma questão cultural mesmo, né? Que acho que talvez é a questão do funk, outros estilos de música podem ter sido um pouco facilitados pela questão da internet em si, né? Do fato que hoje em dia é um pouco mais fácil de você fazer um clipe, e aí esses estilos acabam tendo um alcance instantâneo, de uma maneira bem mais rápida e um alcance bem maior. Mas eu acho que também é uma questão cultural, porque uma coisa leva a outra, né? Por conta dessa facilidade, dá o estopim, sei lá, o MC começa a ter muito sucesso, muita visibilidade, e uma coisa puxa a outra. Então, puxa outros MCs e começa a deixar o próprio estilo em evidência. Mas eu acho que também tudo tem começo, meio e fim. Hoje em dia, tempos atrás era o forró, hoje o forró já não tá tanto, aí tem o sertanejo, e aí os músicos de sertanejo também têm seus ápices e depois começam a ficar mornos, o que é normal para tudo na vida, né? Então, eu acho que é mais um misto das duas coisas, tanto essa parte da facilidade que a internet dá, né, do alcance, como também uma questão cultural, que acaba o alcance da massa, acaba alimentando outras pessoas para fortalecer um estilo específico. Mas isso pode, sei lá, em algum determinado momento ser mais do mesmo e as pessoas não quererem mais ouvir, ansiar por outro tipo de música, sabe? Eu tô com a Renata nesse aspecto cultural. Eu acho que, primeiro, a gente vive um outro ciclo, como ela mesmo disse, são de outros estilos. Eu, por exemplo, sou da opinião que o grande estilo que pega a juventude, ela tá muito mais. São estilos que estão ligados ao pop e ao próprio funk. E ainda não é nem o funk de 2 anos atrás, é um outro funk, é uma outra dinâmica. Nem o rap, que muita gente falava, né? Que o rap, a juventude tá com o rap. A juventude não tá mais com o rap. É. Até isso já mudou. Isso já se foi. E eu sou o fundador do Senna, e o Senna ele veio com o propósito de divulgar ao extremo as bandas que fazem parte do hardcore e do metal. A minha concepção pode parecer meio controversa, mas se vocês lembram do filme O Morto Muito Louco? Então, o Rock é o personagem do morto, que a gente tenta levantar a todo momento. E eu não tô caindo na besteira do o Rock morreu e nem nada. Mas aquilo que nós vivemos, como a Jéssica citou, isso acabou. Isso acabou. Os novos meios de mídia, do tipo, você tem o YouTube. Normalmente, os YouTubers maiores que existem e falam de metal no Brasil e tudo mais, eles normalmente falam das bandas grandes e estrangeiras. São poucos os canais que fazem esse trabalho de divulgação com bandas independentes daqui, que é a massa. Então, assim, a gente tem um problema a gente rema muito contra a maré. Quem tem banda, quem fala com underground, é remar, igual o Phil faz booking de banda, rema, chama de guerreiraços, porque é remar contra uma hipermaré contrária, é uma verdadeira tempestade. Eu não tenho muita esperança, espero que nós tenhamos um novo ciclo. Qualquer sinal que surge em qualquer lugar, até em mainstream, de vertentes do metal ou do hardcore, que eu abomino, quando surge e começa a levar uma parte da juventude, eu acho positivo. No atual momento, não me parece que o rock será, ou qualquer outro estilo será Tem o K-pop aí, que lota estádio, que a molecada vai ver K-pop. Eu acho que para as grandes mídias, as grandes mídias não, essas mídias iguais às que existem, tipo que o Senna faz parte, é um desafio constante, e a gente torce para que a juventude, porque o rock envelheceu, ele não é gozado, você tem um morto muito louco, porque já era um cara velho, mas o rock também envelheceu muito. Eu, quando vejo uma banda que eu gosto, são sujeitos um pouco mais acima da minha idade, então isso diz muito. A gente vive
um momento estranho que é difícil você provisionar futuro, assim, pensar, puta, vai acontecer tal coisa, em algum momento vai ter tal coisa, igual a gente viveu no passado. A gente viveu o apogeu do rock, mesmo o rock nacional. Você falou das rádios, as rádios que tem ainda hoje, eu acho surreal eu colocar numa rádio que eu ouvia, que ainda é grande, e eu ouvi músicas da época que eu era adolescente, com tanta banda boa aí. Eu ainda ouço coisa de adolescente. Então, é uma tarefa e tanto que a gente tem. Não é uma tarefa fácil, não. Não sei o que eu acho, mas eu vejo. Eu sou uma pessoa que, nesse caso, sou pessimista e otimista. Oscila entre os dois, assim. É gangorra. A gente, uma das coisas que aconteceu com a gente ao longo dos anos foi assim. Nos anos 80 era inevitável, mesmo que a rádio, a Rede Globo, qualquer meio de comunicação de massa não quisesse nos dar espaço, eles estariam perdendo o movimento do momento. Né? Nos anos 80, o heavy metal era a bola da vez, era a gente que estava nas cabeças, rock nacional brotando banda de tudo quanto é lado, casas de show rolando, enfim. Tanto que dos anos 80, todo mundo que foi jovem nos anos 80 curtiu rock and roll. Hoje o cara não conhece nada, por exemplo, Claustrofobia tocando passado no Rock in Rio, mais da metade do público que estava no Rock in Rio estava vendo o Claustrofobia e Torture Squad Nervosa pela primeira vez na vida. Muitos deles nem sabiam que essas bandas existiam. E o Torture e o Claustro existem há quase 30 anos. E a boa parte do público ali não sabia da existência dessas bandas. Então, assim, nos anos 80 é diferente. Né? A bola da vez era o rock and roll e o heavy metal. Principalmente o heavy metal, né? Hard rock, heavy metal, e começou a surgir os subgêneros. Nos anos 90, a gente teve aquele boom de coisas novas aqui, falando de Brasil, né? Pô, Raimundos, Charlie Brown. E isso tudo, de alguma forma, era uma porta de entrada para muito cara que viria depois até virar headbanger. Então, assim, a gente tinha sempre uma coisa que puxava. O Raimundos mesmo é uma banda que, apesar de não ser uma banda de heavy metal, muito cara que curte thrash, metal, respeita, gosta do que o Raimundos representou nos anos 90. Se tem um show dos caras hoje, os caras até vão. Então, assim, e hoje o que aconteceu é que com o tempo a gente parou de ter essas bandas que surgiam como uma coisa nova, como uma coisa diferenciada daquilo que já existia. E cada vez mais a gente começou a ficar uma coisa repetitiva. O heavy metal tem essa tendência mais forte, né? A gente fica muito preso ao tradicional. Dentro do contexto do heavy metal, a gente, como tem um circuito independente da mídia, né, o underground, muita coisa se renovou, mas como o underground ele é uma coisa subterrânea, ele não tem essa força midiática, toda essa renovação ela não é sentida e nem vista, né, nos meios. Muita gente, igual ele falou assim, poxa, eu pego uma rádio hoje grande de São Paulo e vou escutar, eu estou escutando as mesmas músicas, né, Scorpions, Guns N' Roses, Metallica, que eram muito famosos nos anos 90, quando eu era molequinho, meus irmãos estavam lá curtindo a fase deles rock and roll e eu ficava escutando de tabela, né? Scorpions, Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi, algumas outras coisas. E até hoje é isso que toca. Mas por quê? Porque chegou um determinado tempo que parou de ter essa renovação. Parou de surgir um novo Mamonas Assassina, um Charlie Brown, que até o Mamonas Assassina é uma banda que foi uma porta de entrada para muita gente começar a curtir rock and roll e depois virar até um headbanger. Raimundos, Charlie Brown, CPM 22. Acho que quando começou a chegar ali, né, passou ali NX0, né, Restart, a coisa meio que estancou e nunca mais surgiu uma banda assim de rock and roll que puxou, né, depois assim de Pete e tal. Não surgiu nenhuma banda de rock and roll que você fala assim, caramba, esses caras estão tomando talvez porrada, né, porque faz uma coisa mais pop, mas eles estão sendo uma porta de entrada. Hoje a gente não tem. Talvez eu esteja me equivocando aqui, não estou lembrando de ninguém, mas hoje eu não me recordo agora de uma banda de rock, que é uma grande sensação do momento, como foi o Charlie Brown, como foi o Raimundos, que ajuda muito nessa renovação. Né? Eu acho que hoje a única coisa que ajuda a gente talvez a renovar público rock and roll, heavy metal, é o Rock in Rio, as sequências, né, de evento do Rock in Rio, mas o Rock in Rio hoje ele tem uma abertura muito maior do que em outras épocas para o lado pop. Né? Hoje você já tem até o próprio funk dentro do Rock in Rio. Então a gente acaba tendo essa limitação que o que eu vejo? Uma rádio, isso eu já escutei de pessoal de rádio, né? Rádio rock. Ele bota uma coisa nova que é muito boa, a audiência dele vai lá para baixo. Aí ele bota lá aquela mesma coisa de sempre, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, enfim, aquela coisa mais clichê, ele mantém a audiência dele, porque o público envelheceu,
o público se acostumou com aquilo velho, e quem é velho não adianta, cara. Eu já tenho quase 40 anos de idade. Tem hora que eu quero escutar aquelas coisas ali, Scorpions, Guns N' Roses, que eu quero lembrar do cheiro, da atmosfera lá da minha adolescência e infância. A gente começa a ficar meio nostálgico. Como eu trabalho com book, essas coisas com banda, todo dia eu estou em contato com coisa nova e todo dia eu estou descobrindo e me encantando com uma coisa nova. Mas a galera do cotidiano, que trabalha em escritório, banco, indústria, do dia a dia, essa galera não tem muito essa coisa de pesquisar e é uma coisa cultural. O que tem sendo despejado para ele culturalmente? Eu, por exemplo, não sou funkeiro, mas eu conheço um monte de funk, eu conheço um monte de música de sertanejo, eu conheço muita coisa de pagode, porque isso, mesmo eu não querendo, quando eu passo story no Instagram, tem alguma coisa ali. Quando eu abro o YouTube, tem alguma coisa ali. Se eu ligar numa rádio, tem. Se eu ligar a televisão, tem num programa de TV. Então, assim, hoje, facilmente, talvez eu frequentaria um evento de sertanejo ou funk e não me sentiria um peixe fora d'água, porque eu estaria muito inteirado das músicas, de tudo que está rolando, porque, assim, existe todo um trabalho de massa que ajuda a renovar, como o Caio falou a respeito o jovem hoje, ele está muito ali no funk e no sertanejo, né? Principalmente a galera que é mais adolescente, jovem, mais novo, eles estão muito mergulhados no funk. Então, o rock, assim, a dificuldade que a gente tem de mídia é que a gente começou a perder essa força, a gente perdeu a renovação. O que salva a gente é que toda vez que vem um Metallica que lota um estádio, talvez um garoto aí vai para um show com o pai, com a mãe, e aí esse garoto tem uma porta de entrada. E o Rock in Rio, né? A gente hoje tem uma limitação que ajude nessa renovação. Se você não tem uma geração de jovens ali interessados em rock and roll e heavy metal, mídia, patrocinadores, rádio, eles não vão ficar dando muito espaço, a não ser que a gente compre esse espaço, né? Então, assim, eu acho que isso explica um pouquinho, né, dessa dificuldade hoje da gente não ter uma força de mídia como teve, né, nos anos 80 e anos 90. Como o Phil falou, as mídias deixaram de promover esse estilo devido à falta de interesse do público, porque rádio e TV, eles vivem da audiência, porque eles precisam da audiência para manter os patrocinadores, porque é o trabalho deles. E como o rock que tocava antigamente, que dava audiência, não está dando mais hoje, não tem por que tocar. Eles vão tocar os clássicos gringos que dão mais audiência. Mas é óbvio que os jovens dos anos 80, 90 e 2000, que davam essa audiência, hoje em dia eles estão completamente diferentes. E eu queria saber o que vocês acham do porquê que esse público deixou de consumir o estilo rock e metal, tornando o nicho mais segmentado e fora das rádios. E também a questão do que o Phil falou, de ter que pagar para aparecer num programa, porque até as rádios especializadas em rock e metal não vão tocar as bandas do underground. Eles têm 1 ou 2 programas específicos para isso, onde várias bandas tentam aparecer na programação para tocar a música delas uma vez, ou então você paga para poder tocar mais vezes. E então eu queria saber por que o público deixou de consumir esse estilo. Olha, eu acho que, na verdade, foi meio que uma bola de neve. O fato do público envelhecer, né, e deixar, por exemplo, de consumir, de dar audiência, né, para o rádio, para a televisão, rolou tipo um desencorajamento de reciclar essa sonoridade nessas grandes mídias. Então, as pessoas que são, digamos assim, um público mais que até gosta do rock, mas não se aprofunda no rock, acabam absorvendo outras músicas porque não tem um interesse genuíno de ir simplesmente para um estilo que lhe agrada mais, né? Então, é o famoso eclético, que acaba escutando de tudo e o que está mais em evidência é o que acaba mais consumindo. Eventualmente, uma outra pessoa que não é eclética vai procurar aonde que tem mais chance de ouvir o estilo preferido dela, que agora, hoje em dia, é mais na questão do streaming, internet, que você escolhe o que você quer ouvir, né? Então, eu acho que aconteceu mais essa questão do tipo oferta e procura. Não tem procura, não vai ter oferta. Então,
No caso das grandes mídias vão pegar e mostrar mais o que está em evidência, que são esses outros estilos. Entendeu? Eu acho que tem vários fatores aí. Eu colocaria que na época que o rock foi um fenômeno midiático, como o Fio tinha colocado, você tinha contextos políticos, geopolíticos, vou dizer, muito interessantes e muito explosivos. E do metal, o rock é um estilo explosivo. O Fio, ele citou uma parada aí que as últimas grandes referências é NX Zero e tudo mais. Vamos pegar essa referência de grande banda de rock e comparar com o início dos anos 90. Tem absolutamente nada a ver. A gente tinha no começo dos anos 90 bandas explosivas, bandas que canalizavam uma revolta. E toda revolta ela tem um quê social. Não é uma revolta pela revolta. Então a gente tem fenômenos distintos. A gente tem o final da década de 80, que é onde o metal se consolida. Então é uma época de diversas rupturas políticas no mundo. A gente tem o colapso da União Soviética, crise nos grandes países capitalistas, tanto da Europa quanto os Estados Unidos. Aí você tem uma série de fatores. Vai caminhando. Você pode ver que o rock ele vai se suavizando. Pode ver, dos anos 90, a linguagem vai mudando. O grunge é uma outra linguagem, já de lamentação, e ele vai perdendo força. E essa força, a partir do momento que também ela vai se perdendo, não é interessante para a mídia continuar apostando. A mídia é a grande mídia. Pô, eu conheci Guns N' Roses no Fantástico. Convenhamos. No programa Livre, nos anos 90, e o Creator, e eu Kiss, e eu Sepultura. Enfim, nós tínhamos um fenômeno ali. E aí você tem essa decadência e não é mais interessante para a mídia ter um estilo, um gênero musical que a qualquer momento pode se tornar explosivo, pode ser incontrolável, pode se tornar um fenômeno. Não que a mídia vai fazer isso, mas eu acho que tem um movimento geral que vai apaziguando essas forças. E do tipo, o rock ele vai se moldando a uma coisa mais suave, não agressiva, não mais rebelde. Não, acho que o indie é uma expressão. Não, mas o indie é uma expressão disso, se você olhar. Mas assim, de certa forma, você vê que o metal, o cenário mais rebelde do rock, ele é suprimido por bandas que são muito mais apaziguadoras. Eu não queria citar aqui, estavam falando que veio na minha cabeça. Los Hermanos. Eu gosto de Los Hermanos. É uma banda chata. É uma banda chatíssima. É uma banda que enche estádio. Os caras voltaram agora aí, enche estádio. É rock, não tem como desprender disso. Então a gente teve uma suavização brutal e, digamos assim, até não é só o rock. Os estilos que canalizavam revolta social, eu acho que não é uma questão só de demanda e procura, não. Eu vejo sempre as coisas um pouco em outro espectro. O rap de grande contestação também perdeu força. Se vocês olharem, todos os estilos que tinham algum tipo de contestação, eles perderam força. Todos. Não foi um ou outro. É todos. Então, eu acho que a gente tem outros fenômenos por trás. E hoje, por exemplo, com a internet, com a internet você não precisa de ter grandes habilidades para querer colocar em voga uma banda mais contestadora. Você precisa de bandas que continuam tudo do jeito que está. Em cima do que o Caio falou, assim, tem na época das eleições, né? As últimas eleições foram bastante conturbadas, rachou bastante coisa dentro do underground, né? E teve uma fala acho que é o Mano Brown, né, cara? Que ele estava no Rio de Janeiro e ele estava numa reunião do PT ali, na campanha lá do Haddad, e ele virou para todo mundo e falou assim: a gente vai perder as eleições porque vocês perderam a comunicação com o gueto, com o povo, com a massa, né? E ele foi categórico, o cara falou isso dentro de uma reunião ali, né, de divulgação da campanha do Haddad. Isso chocou muita gente na época, mas assim, ele foi cirúrgico. Essa relevância, né, que alguns estilos começaram a perder, igual ele falou assim, no início dos anos 90, anos 80, início dos anos 90, Raimundos,
ou até outras bandas, assim, não estou nem falando de metal, mas também as bandas de metal, o próprio Sepultura, a identificação que a gente teve muito com Sepultura, é que o Sepultura representava o ódio do terceiro mundo. Hoje a gente está numa realidade diferente. A realidade da época dos anos 90 era o seguinte: o único orgulho que o brasileiro tinha na época chamava Ayrton Senna. É o único cara que fazia o brasileiro se sentir assim, ter algum orgulho de falar assim, sou brasileiro. Que era o único brasileiro que tinha uma conquista a nível mundial, era uma positividade, alguma coisa assim. Porque no futebol a gente estava 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, e para o brasileiro o futebol é o esporte mais popular. Então a gente não tinha relevância mundial com o futebol. Economicamente o país estava com uma dívida absurda, país de terceiro mundo, não era emergente, era um país extremamente problemático, com um governo novo, né, que era do Collor, e esse governo já gerou um monte de problema, gente que era empresário se ferrou porque confiscou poupança, não sei o quê. Então o Brasil estava numa tragédia, numa realidade social, que violência, né, no Rio de Janeiro explodindo, chacina, tráfico de drogas, a coisa se tornando assim, fora de controle, né? Então a gente estava dentro de um cenário que, assim, se alguma banda chegasse como Restart para falar de amor, essa banda não teria espaço nenhum. E o que teve espaço? Qualquer banda que falasse, cara, dessa ira, desse ódio do terceiro mundo. E o pessoal até... Existe meio que um selo, né, brasileiro de bandas de metal que o pessoal fala lá fora, cara, banda brasileira que chegar nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo um som meio softzinho, assim, um thrash mais gourmet, não vai para frente, porque a referência que eles têm é aquilo que o Sepultura fazia, né, com muito ódio, né, uma coisa explosiva, né, que até o cara do Scott Iron do Anthrax, ele falou, cara, quando eu escutei aquele, acho que, se não me engano, acho que do Chaos AD, a abertura, né, do Chaos AD, ele falou, cara, eu nunca escutei uma coisa assim explosiva, impactante como aquilo. Então, assim, a banda conseguiu transmitir isso aqui, principalmente no Brasil, né? A gente está falando de Brasil. E essa representatividade a gente foi, ao longo do tempo, perdendo um pouco disso. Assim, o grunge provocou muita mudança no próprio mercado, né, musical. Muita banda no início dos anos 90, para manter contrato com gravadora, tiveram meio que fazer uma adaptação sonora. O próprio Anthrax mesmo passou por essa mudança. Para tentar meio que agradar, né, a gravadora, manter um contrato, e meio que a banda se perde um pouco ali. Uma das poucas bandas de thrash metal que se manteve, né, dentro, de fato, do estilo foi o Slayer. Então, assim, uma certa força de mudar um pouco o segmento, e gerou essas mudanças que veio acarretar em tantas outras coisas, né, de ficar uma coisa mais soft, né, vamos colocar assim. E eu acho que tem outros fatores também que geram esse desinteresse do público. Assim, eu que trabalho em shows na estrada, uma vez eu tive uma experiência de levar duas pessoas que nunca foram em show de metal num show do Crisium em Poços de Caldas, lá num buraco lá em Poços de Caldas. Buraco entre aspas. Foi um show legal pra caramba. E eu falei assim, eu levei essas pessoas para o quê? Eram pessoas que frequentavam eventos de pagode, sertanejo. Falei, ó, vem aqui, bate o olho, tipo assim, analisa tudo. O que você olha aqui que você fala que é uma porcaria? O que te incomoda? O que falta para você aqui? E eu achei que a primeira coisa que a pessoa ia falar assim, não, já me incomoda essa banda aí, né, que esse vocal aí, que esse Alex aí falando aí, foda pra caralho. E a primeira coisa que a pessoa elogiou, falou assim, pô, essa banda é boa, hein? Eu não gosto de metal não, mas essa banda é boa. Eu falei, cara, eu imaginei que essa primeira crítica foi o único elogio. Aí falou assim, ó, péssima alimentação, péssimo banheiro, péssima localização, casa horrorosa, estrutura desconfortável. As pessoas em si, bem respeitosas, porque o Headbanger, a gente tem uma relação, né, de convivência muito tranquila. Quem já foi em evento de arrastapé, sertanejo ou funk, passa sofrido, né? Ir com a namorada, com a esposa, alguma coisa assim. Show de metal a gente fica mais tranquilo. Então, a pessoa fez essas referências. E quando eu vou fechar um show, uma turnê, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é essa questão da infraestrutura. A gente não tem, às vezes, uma localização legal para aquilo. Ah, mas o funk é feito lá na quebrada e tal. Bom, a gente está falando de um estilo que às vezes você não precisa de um palco, você precisa de um, sei lá, um pendrive plugado em algum lugar, e você solta a música ali e todo mundo vai se divertir. A dinâmica, né, da diversão é diferente. Um show de metal a gente quer entender, a gente quer consumir aquilo que a banda está tocando. Então essa questão da infraestrutura, de alguma forma, ela também gera um pouco desse desinteresse. E uma outra coisa que para mim é muito simples é o seguinte, cara, multidão atrai multidão. Para mim isso é uma coisa muito simples. A galera começa a perder também um pouco de interesse, porque nem todo mundo é como eu trabalho com heavy metal. A Renata tem banda, o Caio tem banda, ele tem um canal, a gente vive isso no dia a dia, a gente ama isso e vive.
Outras pessoas não, outras pessoas é massa. Não é massa assim no contexto de burrice. É massa no contexto de ser uma pessoa que trabalha numa empresa, tem seus objetivos, vida, e no final de semana ele quer se divertir. E às vezes o cara quer se divertir num lugar que ele tem uma galera legal, cara. Uma galera para ele se relacionar, trocar uma ideia, beber. A galera no metal já tem esse contexto. Só que às vezes a gente não tem muito essa estrutura legal, que o cara só vai ter essa grande estrutura quando ele vai num show no Espaço das Américas, quando ele vai num show assim no Manifesto, ele vai num show no Allianz Parque. Ali ele tem a experiência, a diversão, a multidão, aquela coisa que o cara vai, daqui a 10 anos ele vai falar, eu fui, eu estava lá, compra a camisa, ele vai guardar a camisa, vai guardar o ingresso. Então acho que assim, essa coisa do desinteresse vem muito da falta da experiência, da gente se preocupar com a qualidade. Eu fiz uma turnê ano passado com Claustrofobia e assim, a gente passou em cidades que banda nenhuma nunca tinha passado. A gente rasgou ali o estado de Minas. Então, assim, na turnê, o que acontece? Para a gente conseguir manter a qualidade da turnê, o que a gente fez? A gente levou o máximo de estrutura, porque a gente sabe que tinha cidade que a gente ia chegar, o sistema de som não era adequado para o show que a banda queria entregar. E a banda tinha acabado de tocar no Rock in Rio, então as pessoas tinham uma referência. A gente tocou em lugares mais simples, mas em todos eles a gente tinha uma estrutura de som que atendeu o público que estava ali. Todos os shows foram no mesmo nível de qualidade que a gente fez um show em São Paulo, por exemplo. Então isso criou uma experiência para a galera local, para o fã. Então esses detalhezinhos, é uma série de fatores que acaba gerando esse desinteresse, né? Essa representatividade, né? De expressão. O Caio começou a falar, eu queria só questionar uma coisa. Vocês acham que, como a gente conversou, a perca de interesse do pessoal, da mídia, e que acarretou deixar o rock e o metal no underground é devido às letras políticas, porque naquela época a moda, né, o auge era protestar contra tudo que estava acontecendo no mundo. Conforme foi indo, foi mudando os pensamentos dos jovens, os acontecimentos. Quando entrou o NX0 Restart, até a Pitty falava de umas coisas mais leves, já falava de amor, de relação amorosa. Você acha que essa característica foi deixando o pessoal perder o interesse no nosso estilo de rock e metal? Se aparecer talvez alguma banda como Sepultura falando sobre protesto, como criou Revolta, mesmo com o pessoal hoje, infelizmente, tem muito conservador no meio, criticando as letras políticas, mas se surgir mais bandas assim, você acha que o rock pode voltar ao gosto popular, tocar às vezes em algumas rádios como tocou antigamente? Eu acho que se o público, né, a grande massa, começar a ouvir, achar que faz sentido o que está sendo falado, eu acredito que sim, porque se é o que a gente estava comentando um pouco antes agora, se na época da ditadura, muitas dessas bandas aí, o Titãs, algumas letras do Legião Urbana, do Capital Inicial, dessas bandas e tal, e do Ira e tal, começaram a pegar e falar letras até tipo Barão Vermelho, ridicularizando, né, o que a gente estava passando na época. Eu acho que sim, o pessoal pode começar a olhar daquilo e falar assim, realmente é uma realidade que eu passo, é uma realidade que eu não gosto e eu não sou obrigada a aceitar isso, né? Então, não fica tanto na questão da ostentação que muito do funk até acaba falando e tal. Mas eu acho que, tipo, o grande problema é que aí também tem uma questão de interesse, né? Acho que muito da grande mídia pode pegar, desencorajar de ter músicas com letras mais politizadas, justamente como uma maneira de abafar a insatisfação moral que as pessoas têm, sabe? Então, imagina só, se de repente a gente sabe que está, por exemplo, o Globo, etc., está entrando em colapso, imagina, começa a ter um monte de bandas aí que começam a incitar ainda mais essa questão da insatisfação. E aí, tipo, a política, do jeito que não consegue segurar toda essa revolta, entendeu? Então, eu acho que tem um jogo de interesse aí, né? Não é interessante você pegar e politizar tanto a galera, porque senão pode entrar no descontrole, saca?
Olha, gente, eu posso dizer tranquilamente que eu tenho contato direto, mas muito direto, até porque o Desalmado, junto com o Surra, o Manger e mais algumas outras bandas desse meio, do underground, tá? Vou me referir ao Uhum. underground, o Ratos, mas vou colocar, o Ratos para mim tem uma história de denúncia, uma banda que sempre foi politizada. Mas dessa nova geração, a banda que são bandas que lidaram diretamente com o problema político atual, que é de mais. E são bandas contestadoras, assim. Eu sou um cara que sempre fui muito ligado. O que eu posso dizer, por experiência própria, é que é muito complicado, hein? É muito complicado, porque a gente tem um surgimento, e é um outro panorama, não dá nem para a gente entrar num anacronismo de comparar com o passado, porque as tecnologias avançaram, o meio de comunicação é diferente, e hoje a gente tem, digamos assim, um setor um pouco mais, setor conservador, mais à direita, também mobilizado, e ele está muito bem inserido no nosso meio, e assim, ele só quer ir num show, ele quer curtir uma banda, ele não quer falar sobre política, mesmo que você fale para ele, viver é um ato político, meu amigo, não tem jeito. Tipo, faz parte da vida. Ele não quer discutir isso, por mais que ele tenha ouvido Sepultura que o Phil colocou lá atrás, por N bandas que a gente cresceu ouvindo, ele não quer, ele faz a política do ser apolítico. E aí o interessante é que eu não vejo possibilidade da mídia hegemônica de pegar bandas que contestam dessa nova geração, tipo o próprio Desalmado, de um dia ter uma exposição, mesmo no nosso meio mais segmentado, mais atuante, eu acho difícil ter digamos assim, uma expressão maior, porque bandas, ou não só bandas, organizações e espaços que fazem crítica direta ao sistema que a gente vive, que contesta diretamente essa estrutura, elas são colocadas para baixo ou colocadas de lado. Vou dar um exemplo prático. A gente pode dizer que nós não estamos vivendo um momento de acirramento político e de pautas que estão sendo levantadas no momento? Não, estão a 1000 por hora. As pautas políticas identitárias de bandas que falam sobre a questão, bandas artistas, tá? Vou colocar aqui artistas. Artistas que falam sobre a questão do feminismo, sobre a questão do racismo, sobre a questão da LGBTfobia, são bandas, são artistas que têm evidência na grande mídia. Essa é uma pauta válida. É uma pauta que está sendo aceita. É uma pauta que está na ordem do dia. Mas, de certa forma, se você olha para essas pautas, elas não dão a profundidade de crítica que o sistema precisa. Exatamente. Então, você não vai tocar no ponto central. Você toca em outros pontos importantíssimos que está na ordem do dia, que a geração mais nova se identifica, que gera um atrito tremendo com os setores mais conservadores, mas ele não toca no centro do problema, que é o sistema. Então, o que eu vejo assim, a gente tem para quem, e eu posso dizer tranquilamente, porque sou uma pessoa da militância política há muitos anos, enfim, eu circulo nesses espaços, até no momento eu estou cansado, não tenho muito mais fôlego, mas o que eu percebo é que a gente tem problemas com variáveis muito complexas e que, numa perspectiva de esperar que exija digamos assim, um deslocamento desse público, que ele se interesse por uma questão estrutural, numa revolta mais contestadora, não sei se isso vai acontecer. Acho que vai depender de algum outro fator. Porque tem bandas que fazem essa denúncia, tem grupos artísticos que fazem denúncia. O problema é que eles são colocados para baixo. Qualquer outro setor que faça outro levantamento vai ficar mais em evidência. E bandas de metal ou hardcore que também dê um alívio. E aí é isso que a gente está falando, CPM 22, que dê um alívio para a vida, do tipo, vamos falar de amor, vamos falar do meu eu, das minhas crises existenciais. Isso é muito mais importante. Essas bandas vão estar mais em evidência, porque fala de uma questão mais individual, de uma necessidade individual. Quem contesta o sistema, de forma propriamente dita, eu não vejo muito futuro no momento, porque precisa estar aqui para baixo. A régua para esse pessoal é mais para baixo. Meio que uma censura, né? Digamos assim, meio velada, digamos assim, né? É que incomoda, né? Toca no seu dia a dia. Exatamente. Aí é um problema.
Mexe com a ferida, né? Eu vejo, assim, que um pouco também desse desinteresse que pode existir, ou alguma rejeição, é, ela pega também a questão sonora, né? Se a gente pegar os exemplos que a gente citou, Sepultura, o próprio Crisium, o Angra, enfim, algumas outras coisas que aconteceram ao longo do tempo, se a gente pegar o rock, né? O CPM 22, Charlie Brown, Raimundos, todas essas bandas representaram uma sonoridade nova, uma coisa diferente. Então, havia uma corrente ali querendo seguir aquilo. E a gente sabe que, por exemplo, minha paixão por música, às vezes, eu normalmente me apaixono primeiro pelos riffs, pela melodia, pelo solo, depois é que eu vou meio que absorver a mensagem. Aí tem banda que a gente vê que a mensagem ela não condiz muito com o que a gente tenha, talvez, de filosofia de vida, a gente... legal o solo e tudo e tal, mas você não acompanha aquela banda, talvez você não vai virar um fã. Então, eu entendo que também tem um pouco disso, que a gente estava até falando anteriormente, da questão de uma renovação de interesses também, ele não acontecer porque você não tem uma nova sonoridade. É meio difícil, não adianta, acho que ninguém vai explodir como Sepultura fazendo a mesma coisa que o Sepultura fazia. Lá fora a gente tem um mundo de bandas que estão estourando, coisas novas, que estão ganhando mercado, crescendo, se tornando banda de projeção mundial, mas eles estão fazendo um estilo sonoro diferenciado, ou uma coisa meio que nova, ou uma coisa que não é aquele heavy metal tradicional, não é o death metal da Flórida, não é o thrash alemão, não é o Bay Area. Então, assim, na Finlândia, por exemplo, né, a Noruega, a Suécia, o surgimento de muitas bandas que estão conquistando principalmente o nosso público brasileiro. Né? O público brasileiro está se apaixonando muito por coisa que está vindo da Europa, porque tem algumas coisas, misturas e sonoridades diferentes. A mensagem em si, ela também é importante. E eu acho que, assim, a partir do momento que talvez tivesse alguma banda de rock aqui no Brasil que ela fizesse alguma coisa sonora inovadora, pode ser que ela passe a ter um espaço no mercado. Porque, assim, a mensagem do Raimundos nos anos 90 era uma mensagem pesada. Os caras falavam uma coisa que, para hoje em dia, talvez eles teriam até sérios problemas, porque era uma mensagem que tratava a mulher, em alguns momentos, como um objeto ou puta. Né? Então, assim... e aquilo tocava no programa, sei lá, no Faustão, na Xuxa, estava nas rádios. Mamonas Assassina cantava uma coisa que, assim, a gente que é adulto entendia a mensagem, o sentido duplo da coisa, mas muita criança cantava. Mas era uma novidade sonora, era uma coisa que atraiu, e a mídia ela vai atrás daquilo que dá ibope. É o que dá ibope, o que vai fazer, né? Ao ponto que a televisão brasileira, assim, passou uma vergonha ridícula, né, quando Domingão do Faustão e Gugu começaram a apelar, fazer coisas, inventar coisas ali para poder garantir esse Ibope. Então, eles fazem muita coisa pelo Ibope. Então, na música, eu entendo que é o seguinte, se em algum momento tiver uma banda de rock que ela tem uma sonoridade diferenciada, o público aqui brasileiro, assim como é o funk ele foi em muito momento rejeitado, mas só que chegou um momento que ele se tornou uma coisa interessante, uma novidade, as evoluções que surgiram dentro do funk se tornou interessante. Tanto que a mensagem fica meio que secundária. Entendendo essa força, né? O Pablo Vittar, a Anitta e vários outros artistas que conseguiram uma certa força, eles ou são usados ou de livre e espontânea vontade, eles falam muito daquilo que se trabalha hoje de mensagem, né? Que é a questão de LGBT, enfim, mulher, empoderamento e outras questões que a gente tem hoje que são necessidades, né, sociais hoje. Mas como o Caio falou, ainda é raso, ainda é meio muito, muito bonitinho, maquiadinho, polidinho, uma mensagem assim que não choca tanto, né? Toca, mas não vai muito profundo. O rock ele tem essa força, né? Ele sempre teve uma coisa mais explosiva de chocar, tanto pelo visual, né, cara? O rap também tinha muito disso, de chocar mais até pela questão visual. Então, assim, eu entendo que o problema que a gente não consegue ter de mídia é que a gente não tem uma música atrativa, talvez, para eles, ou não está movimentando uma massa. A mensagem em si, houve alguns momentos que não era interessante você pegar um Sepultura, né? Aqueles caras tudo maltrapilho ali, mas os caras eram a bola da vez. Então, estava no programa do show, estava no Rock in Rio, o brasileiro passou a ser orgulho brasileiro. O Ratos de Porão, por exemplo, o João Gordo se tornou um cara popular. E a mensagem do Ratos de Porão sempre foi chute na canela, sempre foi murro na cara. Mas chegou um momento que o cara se tornou assim, popular e aceitado, né, nesse meio,
apesar do jeito dele, porque era um cara que o que ele fazia era uma coisa do momento. Então, eu acredito que a mensagem ela é rejeitada, sim, em algum momento, pode ser, mas eu acho que uma das coisas talvez que pesa mais para a gente é talvez não ter uma banda que faça uma coisa assim sonoramente tão forte que movimente o cenário, como foi com Sepultura, como foi com o próprio Angra, CPM 22, enfim, a questão sonora, né, o Charlie Brown, enfim, várias outras bandas que tinham uma questão sonora que puxavam a massa, a atenção, e a mensagem em si, mesmo eles não concordando, eles tinham que engolir. Uhum. Porque a banda era a banda do momento, é a banda que a molecada quer escutar, é aquela mensagem, é igual o funk. O funk, muita gente tem rejeição ao funk, mas, cara, é o que está na boca da galera. Se o cara não gosta de senta, 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 vai ouvir senta, senta, senta. Porque é o som que está dando ibope para a rádio, está dando audiência para televisão e para outros veículos. E por isso que, às vezes, o sertanejo, por exemplo, né, fala de amor, traição e tantas outras coisas, a Casas Bahia, a Vivo, outras marcas estão investindo ali, porque, cara, assim, o conceito não fere muito a questão de respeito e relação social, e é o som do momento, é o som que está dando visibilidade, está alcançando a multidão. Então, ali tem patrocínio. As nossas lives de rock e heavy metal, a coisa já é mais limitada. Só uma coisa que eu queria falar, que o Phil colocou muito bem, falta o anseio por renovar também no rock, viu? Acho que a última grande banda diferente, isso do ponto lá fora, que eu vejo, é o Rage Against the Machine. Sempre cito enquanto linguagem, é uma grande mudança, e a galera teve que engolir o Rage Against the Machine, que tinha uma letra que era na canela, e aqui, se a gente olhar no Brasil, acho que eu lembro do Chico Science com a Nação Zumbi, que está próximo, querendo ou não, do rock, e o último grande fenômeno desse ponto de vista de linguagem é o Baiana System, que tem uma linguagem de contestação nas suas letras. Então, acho que falta dentro do metal, e isso é um fenômeno geral, não é só Brasil. Acho que no Brasil a gente está um pouco mais atrás, mas no mundo geral a gente está no momento de fazer releituras. Ele citou o death metal da Flórida, o death metal em geral. O death metal hoje, todo mundo quer fazer death metal lá fora. E você olha e é releitura. Você fala, puta, eu poderia ouvir a mesma coisa que eu via lá atrás. Então acho que tem esse problema também de entrega de uma nova linguagem dentro do metal e tentar inovar, que é uma coisa que eu acho que a galera está um pouco presa ainda. Só acrescentando, a gente fala muito da renovação do público, da mídia, das coisas de fora, né? É igual as pessoas que reclamam que o público não vai para evento. Eu acho que a culpa não é do público, a culpa é nossa. É nós que produzimos, somos nós que temos banda, a gente que compõe, a gente que monta o planejamento de uma turnê, é quem produz um show. A gente quer que o público renove por si só, e na verdade nós somos influenciadores. É a gente que cria a obra, é a gente que produz o evento, é a gente que cria experiência. O Rock in Rio não acontece simplesmente porque o público vai lá. Tem toda uma estrutura, tem todo um planejamento, tem toda uma ideia, uma estratégia. A experiência Rock in Rio é uma experiência que todo mundo tem que viver, assim, música, para quem ama música, tem que viver tanto de bastidor ou como público. O Wacken, ele é uma experiência monstruosa, as pessoas saem de vários lugares do mundo e vão para lá porque aquilo é uma experiência. Então, assim, a gente bota muita culpa, né, no público, ou nas rádios, ou na Rede Globo, ou na televisão, enfim. Eu acho que a gente precisa, talvez, assim, a gente que produz, a gente que tem banda, a gente precisa se renovar. Essa linguagem, que isso vai influenciar muito no que vai compor de solo, riff, música e também a letra. Talvez a gente está muito repetitivo, né, no que fala. A nossa mensagem, ela não é uma mensagem que está, talvez, despertando as pessoas para seguir o nosso trabalho, para acreditar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente está entregando. Então, para finalizando, eu queria pôr uma questão que vocês falaram sobre renovação. No meio underground, as bandas antigas, o pessoal mais velho da cena, o público, né, que consumia, eles não aceitam, vocês sabem, né, o pessoal mais velho não aceita a banda nova. Se a banda tenta renovar, eles não gostam. Se a banda tenta, como Greta Van Fleet, fazer algo que já existe, como todo mundo fala que eles imitam o Led Zeppelin, eles também não gostam. Então, a questão do público, a banda pode fazer N estratégias, mas o público mais velho nunca vai aceitar. A gente vai sempre ter que depender do público novo,
que quer coisas novas e nem sempre eles querem o rock metal. Mas diante disso tudo que a gente debateu, vocês acham que algum dia o rock vai voltar a ser evidência e sair um pouco do underground? A gente vai ter outras bandas nacionais em alta? O que vocês acham? O pessoal tá mais unido ou tá cada vez mais desunido, fazendo cada vez mais o underground ficar por baixo? Olha, eu que agora iniciei uma nova banda e tal, eu sinto o underground um pouco mais unido do que era quando, sei lá, 10 anos atrás, quando iniciei ter bandas e tal. Em questão se o rock vai voltar, eu acho que assim, tudo é meio cíclico, né? Então, é bem o lance de uma roda gigante mesmo. Tem que ter motivos, tem que ter motivos assim bem palpáveis assim para algo estar em evidência, seja ele o que for, né? Então, tipo, podemos dizer que a questão do rock and roll ser intimamente ligada ao ponto de protesto, principalmente político, foi um fator que ajudou muito a estar em evidência aí há seus 20, 30 anos atrás, isso e até muito antes, mundialmente falando. Mas eu acho que agora coisas que deixam, por exemplo, o funk ou sertanejo ou qualquer coisa assim, em evidência tem mais a ver com que culturalmente as pessoas estão consumindo, né? Então, tipo, por exemplo, funk mais ostentação, até mesmo algumas coisas das letras do sertanejo e tal, como colocam muita coisa em relação ao consumo e tal, as pessoas, a questão do trabalho em si, muitas pessoas buscam o status, o status de poder do consumo em si, né? De poder comprar um carro do ano, de comprar, sei lá, uma roupa XYZ, entendeu? Então, talvez a maneira de protesto desses estilos seja em mostrar que eles podem e têm o poder de consumo, né? Então, de coisas, né? De consumir coisas, né? Então, eu acho que pode voltar a ter, mas o rock ele vai ter que talvez se reciclar de uma maneira de tipo colocar em evidência aquilo que as pessoas estejam querendo ouvir naquele momento. Se for em questão do amor, questão da depressão individual, né? Que estava em evidência aí nos anos 90, aí, que nem tanto o Caio quanto o Fio pontuaram aí em questão do grunge, ou do emo, essas coisas e tal. Se em algum momento for, tipo, voltar sem evidência e for com o rock, por que não? Acho que depende muito do que estão querendo falar também, sabe? Do que o público está querendo ouvir em relação à mensagem. Olha, é um pouco até complicado para mim falar, eu vou tentar colocar em dois polos. Por via de regra, para mim a regra não existe união. Em lugar que tem muito ego envolvido, não tem união, não. Tem jogo de interesse. Então, no meio, tanto no mainstream quanto no underground, de forma geral, o que existe na verdade, por regra, via de regra, um querendo matar o outro. Isso independente de ser que até a Renata colocou lá atrás sobre um MC ajuda o outro e tudo mais. O MC ajuda o outro, o sertanejo ajuda um outro, o sertanejo no interior do Brasil, no Brasil de geral é muito forte. A cena, né, underground do sertanejo é muito forte, gira muita grana. E só se ajuda quem vai ganhar em cima do outro. É um conflito de interesse de ego muito grande. Então, essa é a regra. Para mim, a regra. O papo de união é balela. Balela.
onde tem muito ego envolvido, onde há disputa pela imagem, não há união. É impossível. Isso aí poderia entrar numa esfera um pouco mais filosófica até. E eu nem sou chegado à filosofia, mas a experiência mostra, tem mostrado isso. Tem outras coisas. Agora, temos exceções. Temos exceções. As exceções, elas tentam fazer esse trabalho de união, de divulgar um lado, divulgar o outro, fazer uma coisa toda mais coletiva, representando o coletivo, mesmo com muitos tropeços, com muitos problemas, com falhas e por aí vai. Você tem essas exceções. Você tem gente bem intencionada, só que esse povo mais bem intencionado, que prega coletividade, que faz um esforço, ele luta contra a regra. E essa regra, muitas das vezes, desmotiva as pessoas que estão nesse fluxo de vamos tentar fazer uma força aqui para transformar isso tudo um pouco mais plural. Vamos começar a fazer uma divulgação mais plural, mais coletiva. Então, acho que vai ter um outro ciclo de rock, talvez. Eu acho que hoje o que nós temos são gêneros muito bem consolidados em qualquer vertente musical. Se ele vai voltar, eu tenho minhas dúvidas, de verdade, tenho muitas dúvidas. Acho que vai ser um gênero como qualquer outro. Agora, eu tive algumas experiências bem negativas nos últimos meses. Posso estar até colocando uma experiência muito pessoal, muito individual, e em que, se eu tinha alguma esperança nesse conceito de coletividade, pluralidade e tudo mais, foi pro ralo. Acho que aqui é aquele meme, não só aqui, no mundo geral, é o meme do banda, produtor, um querendo dar uma cacetada na cabeça do outro, saca? Eu acho uma pena. Uma pena. Eu não faço esse movimento. Agora, o que eu vi e a experiência que eu tive é que é isso mesmo, é um querendo derrubar o outro por motivos que sabe lá o porquê. Mas é complicado. Conflitos de interesse, né? Exato. Olha, na minha opinião é o seguinte, o rock ele só volta a ter relevância se tiver alguma banda que represente sonoramente, em primeiro lugar, uma novidade. O Raimundos não vai ser o que foi lá no passado, o Sepultura não vai ser o que foi em 1990, ali nos anos 90. Sepultura está muito bem hoje, mas o Sepultura não vai viver aquela situação, né, de explosão, porque não adianta. O momento da descoberta, da explosão, é o momento da novidade. Quando você é novidade ali, ó, a perda da virgindade é a grande experiência. É uma vez só e tá, beleza. A banda pode se manter bem, como é o caso do Sepultura. O Crisium, por exemplo. O Crisium é uma banda que tem uma carreira sólida. E no rock and roll, assim, só se surgir... A gente fala rock and roll porque o rock and roll ele tem uma expressividade mais popular, né? Só se surgir uma banda que represente sonoramente uma novidade. Fora isso, a gente vai viver ali uns ciclos ali que o Capital Inicial aqui aparece, faz ali, vive uma fase legal, faz um show, mas aquele boom, como foi anos 80, 90 e meados aí dos anos 2000, a gente entende que não vai se repetir. Eu olho para o cenário, assim, eu sou fã de muitas bandas e tem bandas que eu trabalho com elas. Normalmente as bandas que eu trabalho, eu me identifico muito com o som das bandas. Eu trabalho muito com banda de thrash metal. E algumas que são de metal, assim, mistura um pouco do thrash, heavy com metal moderno. Eu não faço nada por caridade. Eu presto um serviço para quem contrata o meu trabalho. Eu vou desenvolver uma turnê, eu tenho amigos que têm banda, que eu gosto, troco ideia, mas se o cara não contratar o meu serviço, eu vivo disso, né? Eu não trabalho numa indústria, no escritório e quebro o galho fazendo um trabalho de tour manager. Não, eu vivo disso. Então, para uma banda me contratar os meus serviços e ela ter algum resultado através de mim, eu ajudar essa banda, ela tem que me contratar. E no heavy metal a galera tem uma noção equivocada, porque eles acham que o underground é um lugar de irmandade e caridade. E assim, tudo bem, o underground a gente se ajuda, a gente faz muita coisa, ele faça você mesmo e tal, ok. Só que assim, esse underground, depois que o heavy metal e o rock and roll principalmente perdeu a popularidade midiática, esse underground ele se tornou uma coisa maior, porque o rock começou a voltar para o underground, o heavy metal também. Então, assim, meio que está todo mundo hoje no underground, né? Está numa realidade subterrânea, né? Abaixo dessa realidade midiática. E dentro dessa realidade,
todo mundo tem muitos profissionais envolvidos e profissionais que, se eu vou fazer uma turnê com uma banda, preciso levar o técnico de som, um road, isso tem custo. Então, assim, ao longo de 5 anos, por exemplo, eu fui desenvolvendo um trabalho com alguns produtores de chegar a um formato junto com eles que é bom para eles, é bom para mim como agência e é bom para o meu cliente como banda. E também é bom para o público. E é uma coisa que demanda um trabalho de médio e longo prazo. A gente fala muito sobre a questão do sertanejo, eles se ajudam. Na verdade, é um escritório que representa ali grandes nomes e nomes novos. Os grandes nomes são aqueles que já estão consolidados e eles pegam esse grande nome, olha, a dupla Joaquim Manuel vai gravar um DVD. O Michel Teló, vem aqui, você vai fazer uma participação lá no DVD desses caras para alavancar a carreira deles. Vai lançar isso no YouTube, ou seja, não rola muito a caridade. Na verdade, é uma empresa que gerencia a carreira de vários artistas. Esses artistas novos, pequenos, que estão ali almejando, né, um lugar ao sol dentro do sertanejo, que lá também é difícil. Nem todo mundo ali está vivendo o glamour, né, cara? Tem muita gente também lá botando, do underground, vamos colocar assim, óbvio, com uma proporção bem melhor do que a nossa de heavy metal. Porque você pega uma casa simples de show de sertanejo, tem camarim, estrutura, entrada separada, a casa com área VIP, enfim, camarote, já tem um padrão de qualidade para o público, né? E também para o artista. Por menor que seja, eu vim de cidade do interior do Rio de Janeiro, lá tinha uma casa maravilhosa para sertanejo. Meu sonho era fazer um show de metal lá. E é uma casa simples, cara, mas tudo muito bem organizado. Então você tem toda uma estrutura de escritório fazendo um trabalho para que esse mercado ele não caia. Acho que a gente pecou muito ao longo dos anos do heavy metal, muito assim, de não fazer, às vezes, esse bom trabalho gerencial da coisa toda, do sistema inteiro, da engrenagem, no qual você pudesse ter, talvez, ali, vamos colocar o nosso exemplo, lá, você tem o Sepultura, o Angra, Crise, Ratos de Porão, Nervosa e mais algumas outras bandas que têm representatividade nacional e mundial. Você junta tudo isso e você mantém essas bandas gigantes, bem gerenciadas, bem relacionadas com o mercado, e vai sempre selecionando novos artistas e esses grandes nomes vão ajudando esses novos a serem inseridos e crescendo também no cenário. No heavy metal essa prática não existe. Ou existe, mas ela existe assim de uma forma... Eu não vejo ela funcionar muito bem, né? E não sei se algum dia talvez ela funcionaria como funciona no sertanejo. O sertanejo é dessa forma que a coisa acontece. Então permite que eles tenham uma estrutura, um mercado mais consolidado e que é atrativo até mesmo para patrocinadores, para investidores, para a mídia, porque tem toda uma representatividade e um crescimento. Tem escritórios que cuidam de várias bandas, os caras têm gráficos que monitoram todos os dias os resultados, né? de YouTube, Instagram, enfim, todos os alcances, criam estratégias. Então, existe toda uma estrutura trabalhando em prol daquele segmento. Além da questão artística, musical, a massa, a mídia, essas coisas todas, existem pessoas trabalhando de forma pesada, ou seja, existe gestão. Não é simplesmente uma coisa assim, virou a bola da vez, varinha de condão bateu ali, acho que a sorte é deles. Tiveram, um ciclo, né? Existe o ciclo, isso é normal, mas também existe a questão de ter toda uma estrutura por trás, mantendo eles num determinado patamar. Muitos shows de sertanejo começaram a não ter uma bilheteria tão boa, né? Eles estavam com toda uma estrutura de casas de show pelo país inteiro. Eles começaram a fazer, eles mesmos, esses escritórios, a produzirem esses shows, e fora outras coisas que existem no meio burocrático que ajudam a injetar dinheiro nesse meio e a engrenagem ela nunca para de funcionar. O heavy metal, assim, ele tem uma força muito grande, potencial a gente tem também, a nível de renovar. Só se surgir bandas que venham fazer uma coisa sonora interessante, uma novidade, mas eu acho que esse período de deserto, aí, vamos colocar que a gente está aí, que já é longo, se a gente pudesse entender mais, né, o business da coisa, entender que tem que ter estrutura, planejamento, aquilo que a gente falou lá no início, né? Poxa, uma estrutura, assessoria, entender o time, ter um cronograma. Tem muita banda que faz investimento muito grande para um ano, some, nunca mais aparece. Aí daqui a 10 anos os caras, vamos comemorar 10 anos de banda. Não, a banda ficou 8 anos parada, ela surgiu há 10 anos atrás, mas ela não tem 10 anos de carreira. Então essa falta de planejamento, é óbvio que eu estou puxando sardinha para o meu lado, né? Eu sou da área de gestão. Eu acho que essa falta de gestão, de entender o cenário musical, artístico, carreira,
ela impede que a gente consiga desenvolver um trabalho que a hora que surgir uma oportunidade futura da gente ter, de poder estar numa grande mídia, a gente está preparado para aquilo. Tem banda hoje que ela almeja estar no Rock in Rio, por exemplo, mas se a oportunidade surgir hoje, os caras não estão muito preparados para fazer um show no Rock in Rio que seja um show relevante. Os caras não têm, os caras cometem erros para fazer um show na cidade do lado, na cidade dele. Não tem horário, não tem um cronograma, não tem um planejamento, não sabe o que levar para um show. Chega lá no show, está faltando alguma coisa, mas ele não comunicou com a produção, enfim. Então tem muito, assim, às vezes uma inocência e amadorismo que faz a gente ficar preso num ciclo que nunca muda, não cresce, não evolui. Eu acho que isso é uma das variáveis, entre tantas outras que a gente discutiu aqui, que impede da gente chegar naquele patamar que a gente queria. A gente nem precisava ser a grande bola da vez, né? O estilo da vez, como foi o heavy metal nos anos 80, o rock and roll aqui no Brasil nos anos 90. Mas a gente poderia estar num patamar ali legal, né? A gente, na corrida pelo título, a gente poderia estar em terceiro lugar, né? Comendo por cima da carne seca. Mas, infelizmente, a gente meio que está no final da fila, se matando, né, cara? Às vezes, meio que um, para querer se salvar, tá puxando o tapete, puxando o outro para baixo, porque tá meio que todo mundo meio que perdido, sem saber o que fazer. A minha visão sobre essa questão é um pouco disso. Então, como conclusão, eu acho que o pessoal do underground, por mais que a gente trabalhe, vocês trabalham, tem o pessoal que está investindo, que acha que a música deve ser levada a sério. É uma empresa, a banda, é um trabalho mesmo, que todos querem colher frutos bons. Acho que falta da parte dos profissionais, de alguns, e do público, é entender que mesmo no underground, isso daqui gera receita, as pessoas vivem disso, as pessoas trabalham com isso. Então, acho que falta, como o Phil falou, um pouco de amadurecimento dos profissionais e do público, que muita banda vem perguntar como que eu faço, como o Phil falou, eu quero um dia tocar no Wacken, mas a banda ela não está planejando isso agora, ela quer chegar no Wacken, e se ela chegar no Wacken, não vai chegar lá e vai ficar assim, sabe, sem saber o que fazer, porque não tem treinamento, não tem preparação. Quer falar, Phil? Tem um exemplo de uma banda, não vou citar o nome, mas uma banda que participou de um grande festival na Europa, e eles foram. Só que, assim, foi tudo muito legal, muito lindo. Vamos participar desse festival, isso já faz muito tempo. Tocaram nesse grande festival e na cabeça deles assim, nossa, agora nós vamos para as cabeças, a gente é o novo Sepultura brasileiro. Sabe o que aconteceu com eles? Eles chegaram nesse festival sem ter um álbum lançado. Chegaram no festival, não tinha álbum para divulgar, para vender. Olha tipo assim, a coisa veio, a desordem, o cronograma da coisa totalmente errado. Surgiu uma oportunidade muito boa. Então, assim, é um pouco disso. Eu acho que uma banda ela precisa se preparar, porque assim, oportunidades vão surgir, para quem trabalha, para quem rala, acontece. A banda precisa estar o máximo preparada, principalmente entender o mecanismo, como é que é a carreira de uma banda bem desenvolvida. Então, esse é um exemplo simples assim, de uma banda que teve uma grande oportunidade de estar num grande festival, mas a oportunidade passou e eles não aproveitaram nem 1% da oportunidade. Foram lançar depois, aí já tinha perdido o time. O grande problema é quando a gente perde o time. Então, as pessoas têm que aprender a levar a sério, a levar a música não como um hobby, mas como um trabalho, porque muita gente está vivendo disso, e se um dia a gente quiser sair um pouco do underground e conseguir ficar por cima da carne seca, como o Phil falou, temos que estudar, batalhar, pesquisar para conseguir fazer valer tudo isso. Eu queria agradecer de novo vocês que cederam uns minutos para falar aqui com a gente no painel. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tchau.